Hoje nós queremos falar aqui sobre pensão alimentícia. Quem tem o dever de pagar os gastos de crianças que são filhas de pais separados? Qual o valor? Isso muda se a guarda delas for compartilhada? Conosco a advogada Mônica Sartori Scarparo. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Você pode perguntar a ela ligando ou então mandando um tweet pra gente. Doutora, aqui está a primeira pergunta. Eu quero saber o que é pensão alimentícia. Pensão alimentícia é tudo aquilo que se faz necessário para atender às necessidades de uma criança. Poderá ser também entendido como alimentos, no plural, isto é, casa, comida, supermercado, vestuário e escolaridade. Lazer também, dependendo da faixa social que essa criança se encontre, ela terá muitas festinhas infantis, isso também é considerado como alimentos, a condução para levar ao colégio, enfim, tudo que for necessário para essa criança sobreviver com dignidade. Próxima pergunta. A quem cabe o direito de cobrar a pensão alimentícia? O alimentante pode ser a criança, como pode ser a ex-esposa ou o ex-marido. Então, esse tem a capacidade de ingressar em juízo e solicitar que seja estabelecido um valor, o valor necessário para aquela criança poder se manter no mesmo nível, isto é meio teórico, no mesmo nível antes da separação dos pais. Pois é, como é que se chega a esse valor? Que eu acho que essa normalmente é a maior dúvida das pessoas. É em relação ao salário que recebem os pais ou em relação à necessidade da criança? Dos dois, porque é um binômio, necessidade do filho e possibilidade dos pais. Dito isto, possibilidade de ambos os pais, não é só aquele que não fica com a guarda que deve prestar alimentos, os dois. Ainda mais que hoje em dia as mulheres trabalham, né? Então as mulheres também têm essa obrigação. Exato. Próxima pergunta. Qual a idade máxima para o filho receber a pensão? Até que idade? Até maioridade, que atualmente é 18 anos. Mas se essa criança, esse jovem estiver estudando, até completar os estudos. Não vamos dizer que sejam os estudos de pós-graduação, mas normalmente até aos 24, 25 anos quando conclui o curso universitário. Mas e se acontece do filho assim, recomeçar sempre uma nova faculdade, isso também pode ser revisto? Se ele tiver algum problema de saúde que impeça de concluir de forma normal, esse pai continuará a pagar alimentos. Agora, se for por ociosidade, ele perde o direito. A Graziela está ao telefone e tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pois não, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual o valor que ele tem que pagar sobre o desemprego dele. No caso, nosso acordo é 20%. Ele paga 20% sobre o quê? Ele está desempregado, é isso? Isso. É o seu marido? Não, ele é o pai do meu filho. Pai do filho, ok. Ele está recebendo, está desempregado e está pagando 20% do valor do salário para ela. Isso está correto? Se ela não estiver satisfeita, ela pode ingressar em nome dos filhos com uma ação revisional. Mas como ele está desempregado, 20% do salário mínimo talvez seja insuficiente para sustentar essa criança, mas e a possibilidade dele, se ele não tem outro recurso? Como é que fica nessa situação? Olha, o interessante seria fazer com que essas pessoas sentassem numa mesa redonda e chegassem ao consenso, porque acima de tudo está a questão dos filhos, não dos pais. Podem os avós acabarem ajudando? De forma subsidiária, sim. Se esse pai disser, eu não tenho condições de pagar mais do que 20% do salário mínimo, os avós podem ser chamados. A lei assim determina. Ok, mais uma pergunta? Homem pode pedir pensão alimentícia para a mulher depois da separação? Se ele ficar com a guarda dos filhos, não puder trabalhar ou não tiver condições de sustentar aqueles filhos sem a participação da mulher, pode. Mas, por enquanto, eu vi raros casos nesse sentido. Tá certo. Agora, o que normalmente causa grande discussão na hora de uma separação? Para quem paga é sempre um valor muito alto, para quem recebe muito baixo. Como resolver esse dilema? Quem responde é a advogada Mônica Sartori Scarparo. Participe. Vamos ver a próxima dúvida. O pai pode cobrar a pensão alimentícia do filho? Pode. A lei assim estabelece que os parentes, principalmente pais, devem dar alimentos para os filhos e os filhos pagar alimentos para os pais quando na velhice ou na necessidade. Uma outra pergunta aqui. Se eu tiver 3 filhos, um com cada mulher, como é que fica a divisão da pensão? Pergunta. Igualitária. De forma igualitária. Por exemplo, ele quer certamente saber o percentual, né?
Então nós teríamos, digamos, a média normal, 30% sobre o valor líquido que ele recebe, que ele ofere no trabalho. Os 30% dividido para os três filhos? Para os três, daria 10% para cada filho. Tá certo. O Marcelo está perguntando aqui, Marcelo Bueno, como reduzir ou aumentar o valor da pensão alimentícia? Através de uma ação revisional. Tem que ser proposta uma ação para revisar o que havia sido homologado em juízo. Fazer faticamente sempre dá problema. Peça para o juiz, faça uma petição, uma revisional, mostrando a necessidade de ser alterado. E essa revisional pode ser de majoração, de redução ou de exoneração. Agora, quando o pai, por exemplo, é autônomo, que fica difícil para a mãe comprovar os rendimentos do pai, como fazer isso? É fixado um valor e esse valor pode ser corrigido, normalmente assim tem ocorrido pelo IGPM. A declaração do imposto de renda, por exemplo, pode ser alguma prova? Normalmente, se a declaração de imposto de renda não for fiel, a mãe também, representando o filho, poderá ajudar em conseguir provas, porque os sinais exteriores de riqueza também são observados. É uma pessoa que anda com uma caminhonete Frontier e diz que só pode pagar 30% do salário mínimo, não é possível. Tá certo. Nós temos mais uma pessoa ao telefone. Quem é que está falando? Boa tarde. Boa tarde. É a Jussara aqui do Cristal. Qual é a sua dúvida, Jussara? É assim, Cristina, ó, eu tenho um filho que tem 8 anos, mora comigo. E a minha outra filha, que tem 15, mora, no caso, com meu ex-marido. Só que ela já tem a família dela, já tem um esposo, tem filhos. O meu ex-marido não dá a pensão para ela. E eu fui procurar na Defensoria Pública a pensão para o Estevão. E a advogada me disse que não poderia porque a guarda ainda está com ele, da menina. Que ela podia estar onde estivesse, mas se a guarda estivesse com ele, eu não poderia cobrar a pensão do meu filho. É isso só que eu queria saber se ainda posso cobrar, o que eu poderia fazer, quais são os meios que eu podia procurar. Tá bom? Ok, doutora. Tá, então vamos esclarecer. Ela ficou com um menino e o pai ficou com a menina. Exatamente. Tá. Ela quer cobrar alimentos do menino. Exatamente. Ela tem que ver se isso já ficou estabelecido, se ela quer aumentar esse valor ou estabelecer esse valor. Né? Se for, também temos que ver as condições do pai e as condições dela, porque este menino que está com a mãe, ele deverá ter os mesmos direitos que a filha recebe do pai. Mesmas condições de vida. A mesma condição de vida. Então, isso, novamente, eu volto àquela teoria que eu acho importante ser considerada. Sentar numa mesa de negociações e ver o que cada filho necessita e chegar a uma equação. Este é o melhor caminho. Doutora, nós estamos cada vez mais vendo aí casos de guarda compartilhada. O que muda na questão da pensão alimentícia nesses casos? Nada. Continua a questão sendo observada do ponto de vista da necessidade e da possibilidade. Então, se a mãe tem menos possibilidade que o pai, apesar de ficar com a residência, as crianças na residência da mãe, não impede que seja assim, mesmo que seja denominada guarda compartilhada, aquela mãe pagará, ajudará, criará o filho de acordo com a possibilidade dela e o pai de acordo com a possibilidade dele. Bom, nós estamos falando aí só sobre casais que têm filhos, né? Como é que fica a pensão alimentícia em caso que não há filhos? Tu quer saber se a mulher, a ex-esposa, então recebe alimentos? Ou vice-versa, né? Então, nós podemos, assim, rapidamente dizer que existe 3 tipos de mulheres para definir a que receberá de forma perene, a temporária e a que não recebe. A mulher que é idosa, que sempre se dedicou ao lar, que não tem condições de ingressar no mercado de trabalho, essa receberá alimentos. A mulher que está ingressando no mercado de trabalho poderá receber por um período determinado para se fixar nesse mercado. E a mulher que já casou, trabalhando, que tem a sua profissão, esta não recebe alimentos. Bom, uma outra pergunta. Quanto tempo de atraso é considerado inadimplência no pagamento de pensão? Não deve deixar muito tempo, porque os 3 últimos meses poderá ser executado com pena de prisão. Até 2 anos poderá ser com pena de penhora de bens. Ora, se o pai não está pagando, se não tem condições, ele não vai ter também patrimônio para ser penhorado. Então, não deixe passar
mais que 3 meses. Tá certo, doutora. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço e atendido a essas perguntas dos nossos telespectadores. Se você não teve a sua pergunta respondida aqui ao vivo, você pode entrar no nosso site www.rbstv.com.br/JA/RS e lá você entra num chat onde em seguida a doutora vai estar conversando com os nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigada.